antes de expor a Escritura Sagrada, eu gostaria de fazer dois registros aqui. Um é que a Igreja Assembleia de Deus completou 109 anos de idade. Então, aos nossos irmãos assembleianos, a nossa congratulação, né? Os nossos parabéns, o nosso reconhecimento do papel importante que essa igreja ocupa no cenário evangélico no Brasil. Nós podemos ter nossas diferenças teológicas, eclesiológicas, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que somos irmãos em Cristo. Que habitaremos a eternidade, estaremos juntos no novo céu e na nova terra. Parabéns aos assembleianos aí, muito bem representados, diga-se passagem, pela Miroca aqui, né? Hoje eu não estou vendo o Henrique, mas quando você conversar com ele, transmita a ele a minha fala aqui. O outro registro aqui, eu não sei se o Fafá está sabendo, mas hoje faleceu o Josias, irmão do Roberto Navarro. Josias Navarro, irmão do reverendo, também falecido, reverendo Roberto Toledo Navarro. Esse faleceu vitimado pela Covid-19. Né? Muito bem, meus irmãos, o texto que eu me propus expor a vocês nessa noite é o texto de Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou localizassem esse texto aí nos seus aplicativos. A versão que eu vou ler e sobre a qual vou fazer alguns comentários é o texto na versão atualizada. Eu comprei a nova versão a atualizada da Almeida. Estou esperando receber. Comprei pela Amazon. Né? Eu gosto de ter todas as versões aqui, lê-las. Né? Eu gosto muito da NVI, mas parece que a NVI não caiu no agrado da maioria dos protestantes do Brasil. Me parece que a versão atualizada ainda é a mais usada, é a que a minha igreja utiliza. Né? Mas em breve eu acho que a NAA vai ser uma boa versão, vai ser utilizada. Né? Então vamos lá, Romanos 1, de 1 a 17. Irmãos, deixemos aberto a Bíblia aí, eu vou dizer o seguinte. Para os meus propósitos nessa noite, eu vou dividir o texto em 4 partes. Tá? Para os meus propósitos. Né? Na primeira parte, Paulo fala de si mesmo. Na segunda parte, Paulo fala do Evangelho. Na terceira parte, Paulo faz uma defesa do seu apostolado, não muito veemente, mas ele faz uma defesa do seu apostolado, coisa que ele faz em quase todas as suas epístolas, com especial atenção para a segunda carta aos Coríntios. Né? Ele sempre teve que lutar para se impor como apóstolo de Cristo. E na quarta parte ele fala sobre a Igreja de Roma. A Igreja de Roma. Para fins dos meus propósitos, depois eu farei as aplicações. Paulo fala de si mesmo, fala do Evangelho, Paulo fala do seu apostolado e Paulo fala da Igreja de Roma. Eu vou lendo e vou expondo estas partes. A primeira parte é a do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A grande e massacrante maioria dos comentaristas aceita a carta aos Romanos como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Há pouca discussão em torno disso. Né? É interessante como ele se identifica aqui. Paulo, né? Mas o nome dele, na verdade, o nome com que ele foi registrado e fez a circuncisão é Saulo, o escolhido, o aclamado, né? Vem de Saul, né? Saulo de Tarso. Né? Barbeiros e salões de beleza, escritor. Pronto, isso é a radiofonia, vai ver. Então, Saulo é o nome dele, né? Com que ele foi batizado como judeu, israelita, vamos dizer, judeu. Mas todo judeu que vivia numa cidade romana, como era Saulo, de Tarso, Tarso gozava o status de cidade romana, né? Ali na região da Capadócia, né? Recebia também o nome gentil. O nome gentil de Saulo era Paulo, que diferente de Saulo, Saulo, por um lado, significa o aclamado, o escolhido, solicitado, né? Paulo significa, segundo os comentaristas, significa pequeno. Paulo, o pequeno, né?
servo de Jesus Cristo. Aqui é doulos, né? É aquele que está sob o senhorio de Cristo. Ele é escravo de Cristo. Chamado para ser apóstolo, né? Em dias nos quais surgiu essa nova ordem no meio evangélico aí, os apóstolos, Paulo se arroga como apóstolo chamado para ser apóstolo. E ele diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele faz uma defesa veemente da ressurreição, que ele é apóstolo porque ele viu Jesus, foi o último a ver o Jesus ressurreto, que é uma das qualificações para o apostolado, ter visto Jesus ressurreto e ter sido enviado por ele. Ele diz mais de si mesmo, ele diz separado para o evangelho de Deus. Interessante que o termo fariseu, e Paulo era da ordem dos fariseus, significa exatamente isso aí, separado, né? O fariseu era o mais sectário de todos dentro das religiões, dentro do judaísmo, das facções, os saduceus, os zelotes, os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Os fariseus eram os mais sectários, né? Eram os chamados separados, né? Então, nós temos aqui Paulo falando de si mesmo na apresentação desta carta que ele escreve aos Romanos, né? Cujo tema é justificação pela fé. São 16 lindos capítulos. A carta de Paulo aos Romanos é considerado o evangelho segundo Paulo, né? Então, ele se identifica como pequeno, escravo de Cristo, chamado para uma missão extraordinária, que é o apostolado, com todas as suas credenciais, que ele de fato as tinha, separado para o evangelho de Deus. Essa é a apresentação que Paulo faz de si mesmo. Depois faremos algumas aplicações baseado nessas palavras de Paulo aqui. Aí ele vai falar sobre este evangelho. Primeiro que ele começa dizendo que o evangelho é de Deus. E ele diz que esse evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O evangelho não surgiu no vácuo da história, não é uma religião a mais, não é uma filosofia a mais de vida. O evangelho é de Deus, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas e há registro escriturístico a respeito deste evangelho, né? E ele vai dizer mais com respeito ao evangelho. Ele vai dizer que o evangelho é Jesus, o Filho de Deus, né? A essência, o cerne do evangelho é Jesus. Não há evangelho sem Jesus. É Jesus com respeito ao Filho. E aqui ele apresenta duas importantes informações a respeito do Filho de Deus. Ele diz que, segundo a carne, ele é da descendência de Davi. Ele reconhece a encarnação do Verbo aqui. E segundo o próprio Deus com poder na ressurreição, o declara ser seu filho. Veja aí, versículo 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nós temos Paulo dando um depoimento a respeito do Evangelho. Ele diz que o Evangelho é de Deus, que o Evangelho foi profetizado pelos profetas, foi registrado nas Escrituras, e que esse Evangelho tem como essência o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio encarnado como filho de Davi, mas foi declarado Filho de Deus pelo grande poder da ressurreição de Deus. Deus, olhando para o sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário, se deu por satisfeito. Quando Jesus disse, teletestai, está tudo consumado, ele quis dizer, completei a obra que Deus o Pai me confiou que eu fizesse. E tudo foi feito, nada foi deixado fora da agenda. Deus, entendendo que, de fato, isso é uma verdade, fê-lo ressuscitar na madrugada do domingo. Não há dúvida de que ele, como homem, é filho de Davi, mas ele também é filho do Deus Altíssimo. Ele é o próprio Deus que se vestiu da pele humana, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Então, Paulo vai falar um pouco do seu apostolado. Como eu disse há pouco, Paulo sempre teve que defender o seu apostolado. Para os judeus,
Paulo era um traidor, porque havia saído de Jerusalém, indo para Damasco, para aprisionar cristãos e até, se necessário for, matá-los. Ele chega em Damasco com os olhos cerrados, com escamas nos olhos, sem poder ver. Foi batizado por Ananias, que relutou em fazer isso, mas Deus disse, vai lá, porque esse, para mim, é um instrumento escolhido. Ele vai ser minha testemunha entre reis, entre os gentios. Vai lá. E Ananias foi, batizou o apóstolo Paulo, na verdade, batizou Saulo, né? Ele começou a ver e, de imediato, ele tentou pregar em Damasco, não conseguiu, teve que sair fugido de Damasco num cesto, baixado num cesto, né? Porque os judeus disseram, ele veio para cá para prender cristãos, agora está dando uma de cristão. Ele voltou para Jerusalém, mas em Jerusalém ele foi perseguido pelos judeus e os cristãos também não o receberam muito bem. Barnabé foi quem fez a inserção de Paulo no seio da igreja em Jerusalém. Mas ele também não foi bem recebido em Jerusalém, tanto é que depois ele é levado por Barnabé para Cesareia Marítima e viaja para a sua cidade natal, onde fica alguns anos, né? Esse é o apóstolo Paulo, mas aqui ele vai defender o seu apostolado. Ele vai dizer que é por intermédio de Jesus Cristo que ele veio a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Veja, Paulo não está dizendo que não foi nenhuma igreja que o fez apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo, e isso foi um ato da graça de Deus em Cristo Jesus, por amor do seu nome, do nome do Senhor, para a obediência por fé. E aí que ele vai dizer algo que só quem conhece bem a biografia de Paulo sente peso nessas palavras. Ele vai dizer, obediência por fé entre todos os gentios. Lembre-se, Paulo era um judeu e ele era fariseu. O judeu discriminava o gentio e o fariseu ainda mais. Para o fariseu, o gentio era apenas combustível para o fogo do inferno, né? E ele vai dizer, de cujo número sois também vós. Aí ele se dirige à igreja de Roma, chamados para seres de Jesus Cristo. Então, agora ele vai falar da igreja de Roma, né? Isso vai até o versículo 15. Ele vai dizer, a todos os amados de Deus, veja com que termos ele se dirige à igreja de Roma, que ele, diga-se de passagem, não conhecia. Na verdade, Paulo vai conhecer a igreja de Roma quando ele é levado prisioneiro, ele apelou para César. Depois da sua terceira viagem missionária, ele sofre um naufrágio, vai parar na ilha de Malta, depois ele embarca de novo, passa pela Régio Calábria, cidade do meu pai, né? E atravessa a Régio Calábria em direção a Roma. Mas ele só foi conhecer a igreja de Roma em prisão. Ele conheceu os irmãos da igreja de Roma em prisão. Ele não visitou Roma, nem Pedro, né? Eles não tiveram obra missionária promovida por seus auspícios missionários, nem Pedro e nem Paulo. Paulo, como eu disse, foi para Roma como prisioneiro. Mas veja como ele se refere à igreja de Roma, isso é muito importante. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Santos aqui a gente sabe, separado para Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão graça e paz nos lábios e na pena do apóstolo Paulo quer significar prosperidade em todos os sentidos, graça e paz. Eu gosto muito dessa expressão, graça e paz, né? Primeiramente, Paulo dizendo a respeito da igreja agora de Roma, né? Dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Não tinha internet naquele tempo, não tinha Zoom Meeting Cloud, não tinha Google Meeting, não tinha Webex Cisco, não tinha telefone celular, mas já a essa altura, lá por volta do ano 55, quando essa carta foi escrita, a fama da igreja dos irmãos de Roma era conhecida de todo o mundo, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Isso é muito importante, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, Paulo fala várias vezes a respeito do evangelho aqui, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós,
Então, ele faz um juramento aqui e toma Deus como testemunha de que ele não só sabia como era a igreja de Roma, mas orava por ela em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, que lindo isso, né, meus irmãos? Pela vontade de Deus. Tiago vai dizer que são tolos os orgulhosos que dizem: tal dia eu vou daqui para aquela cidade, vou fazer negócio aqui, vou lucrar ali. Isso é tolice, ele vai dizer. Antes devias dizer, se for da vontade de Deus. Se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo quer estar com os irmãos da igreja de Roma para ser bênção e confirmá-los na fé. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Ele vai começar a introduzir a questão aqui do gentio e do judeu, que é um tema que ele desenvolve na carta aos romanos, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo escreve essa carta quando estava possivelmente na cidade de Corinto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Esses versículos são os versículos centrais da epístola de Paulo aos romanos, porque ele anuncia aqui o tema da carta, que, como eu disse, é a justificação pela fé. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, que lindo isso, meus irmãos, se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, citando aí a passagem de Abacuque: o justo pela fé viverá por fé. Meus amados irmãos, quero fazer aqui algumas aplicações que eu julgo serem muito importantes. Como nós vimos, Paulo era pequeno. Você vai encontrar Paulo usando o termo Paulo e não Saulo a partir do versículo 16, do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Até aí, ele é Saulo. O mesmo Saulo que saiu fugido de Damasco, teve que sair correndo de Jerusalém, foi buscado por Barnabé em Tarso, levado para Antioquia para ministrar, doutrinar os gentios convertidos em Antioquia. A igreja de Antioquia se torna a porta missionária para o mundo gentil, já que era muito difícil a igreja de Jerusalém se incumbir dessa tarefa. A igreja de Jerusalém ainda estava presa no seu judaísmo. Deus fez nascer a igreja de Antioquia, ter como mestre Barnabé e Paulo lá. E Paulo sai para a primeira viagem missionária. Depois do lamentável episódio dele na ilha de Chipre, com João Marcos, ele passa para Antioquia da Psídia, e lá ele começa a ser chamado por Paulo. Interessante, ele vai ser um missionário entre os gentios e ele não quer usar um nome judeu. É uma estratégia interessante. E é um nome que revela a humildade da parte dele. Ele poderia simplesmente dizer: não, meu pai e minha mãe me batizaram como Saulo, mas eu quero ser chamado por Saulo. Aqui não, ele diz: eu sou Paulo. A partir daí, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, você não lê mais o termo Saulo, é só Paulo. E depois, nas suas cartas, quando ele se identifica, ele usa o termo Paulo, pequeno, não solicitado, não importante, não o doutor da lei, não o fariseu, aquele que consentia com a morte, podia impedir com a morte de Estevão. Mas Paulo, o pequeno, servo, doulos, escravo, chamado para ser apóstolo. Ele que era o homem que enviava, que ia, que fazia, agora é chamado por Cristo para ser apóstolo de Cristo e separado para o evangelho de Deus. Meus amados irmãos, quem somos nós no reino de Deus? Quem somos nós? Quem sou eu, quem é você, depois que declaramos termos sido feitos novas criaturas? Quem somos nós?
Parece-me que Paulo tinha sempre em mente o que Cristo tinha feito por ele. Me permitam, meus amados irmãos, ler um trecho de um livro de James Kennedy. Para quem não tem esse livro, esse é um dos meus livros de cabeceira. James Kennedy, Verdades que Transformam. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer James Kennedy em vida. Ele morreu a questão de uns 10 anos atrás, 10 ou 8 anos atrás, mais ou menos. Ele é pastor, foi fundador da Igreja Presbiteriana de Fort Lauderdale, na Flórida, grande ministro presbiteriano, doutor James Kennedy. Ele escreveu esse livro, são vários capítulos maravilhosos, mas tem uma porção aqui que me encanta, e eu até coloquei isso num dos meus livros, falando sobre o evangelho que converte, que transforma, o evangelho que fez de um fariseu o maior cristão da história do cristianismo. Não houve outro como ele, não. Agostinho teve seus créditos, São Tomás de Aquino, de certa forma, também, Calvino, super reverenciado também, e tantos outros, Bavinck, tantos homens, mas como Paulo nunca houve. Pela forma com que ele foi convertido, feito nova criatura, de um fariseu que perseguia cristãos e odiava os gentios, do maior evangelista e missionário do cristianismo para o mundo gentil. Paulo teve sempre em mente o que Cristo fez por ele, na sua regeneração, naquele encontro maravilhoso, quando ele estava se aproximando de uma das cidades mais antigas da história da humanidade, a cidade de Damasco. Eu quero ler essa parte porque aqui James Kennedy mostra a superioridade do Evangelho, o que é o Evangelho, o que ele fez por Paulo, o que ele fez pelo Mauro, o que ele fez por você e por mim. James Kennedy diz assim: alguém disse que esta vida se assemelha ao caso de um homem que caiu em um buraco, um profundo, terrível, imundo buraco, com uma horrenda serpente a fazer-lhe companhia lá dentro, a qual o homem procura evitar. Pois bem, eis que chega um animista, olha para dentro do buraco e vê a serpente. Seus olhos esbugalham-se e ele foge para a floresta para que algum espírito maligno não empurre para dentro do buraco também. Mais tarde chega um seguidor de Confúcio, o qual diz: os grandes homens nunca caem em buracos, mas andam circunspectos e por isso mesmo cuidam onde põem os pés. Chega o hindu e afirma: meu irmão, você pensa que está em um grande buraco escuro, mas isso é apenas um equívoco da sua mente mortal. O fato é que tudo é Brahma, não a cerveja, né? O Deus deles lá. E Brahma é tudo, e este mundo externo é apenas uma ilusão. Esse buraco não existe, nem existe esta serpente. Tudo terminará bem. Paz. Aproxima-se então o muçulmano que percebe o homem dentro do buraco e lhe diz: eu o ajudarei, meu amigo. E então estende o braço, segura a mão do homem e começa a puxá-lo para fora. A meio caminho, entretanto, toma um punhal e indaga: você quer tornar-se ilamita, não quer? E o homem retruca: jamais, nunca farei isso. E lá se vai o homem de volta para o buraco. Depois chega o budista, o qual olha para baixo e assevera: prezado amigo, você está sofrendo tanto nesse buraco sem saber que o motivo do seu sofrimento é que você deseja sair do mesmo. O que você precisa fazer é pôr fim a todos os seus desejos, e então você não se importará mais por estar dentro deste buraco. Finalmente, que coisa linda, chega Jesus e olha compassivamente para o homem no interior do buraco, naquela cova horrível e imunda. Jesus salta entre o homem e a serpente, a qual recua a feia cabeça, e com um golpe fere o Salvador com suas presas em seu lado. Enquanto o veneno da serpente flui para a corrente sanguínea de Jesus, ele tira o homem do buraco. Isso, meus amigos, é o ato do nosso Salvador. Essa é a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões. Parece-me que o apóstolo Paulo tinha isso em mente, que ele foi tirado do imundo, nojento buraco, de um lamaçal de pecados, de uma vida cheia de religiosidade, mas vazia do verdadeiro Deus. E ele sabia que agora ele não podia ser mais Saulo, ele tinha que ser Paulo. Agora ele diz: eu sou servo, o dono da minha agenda é Jesus, não sou mais eu. Para onde ele me mandar, eu vou. Eu sou apóstolo de Cristo, eu o vi, fui o último a vê-lo.
ressurreto, e ele me deu uma missão para fazer, e eu estou tentando me incumbir dessa tarefa. Eu sou separado para o Evangelho. Meus amados irmãos, quem somos nós no contexto do cristianismo? Quem somos nós? Quantas vezes nós nos lembramos a grande salvação com que fomos salvos por Cristo Jesus? O que ele fez por nós, a sua morte vicária e expiatória em nosso lugar. Quantas vezes? Talvez por esquecer isso é que muitas vezes nós desenvolvemos um autoconceito exagerado a respeito de nós mesmos. Meus amados irmãos, Paulo tinha um conceito extremamente equilibrado a respeito de si mesmo. Como vimos no outro dia, ele mesmo vai dizer no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, seu filho e pastor, vai dizer: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo tinha uma perfeita compreensão de quem ele era e tinha uma perfeita compreensão de qual era a sua missão. O Jaziel e a Ivone têm citado por diversas vezes, e eu cito também o filme Paulo o Apóstolo. Muito bem, o personagem, o autor que faz o personagem Apóstolo Paulo, encarnou mesmo o personagem do Apóstolo Paulo. A gente fica encantado. Há um momento naquele filme em que o camarada que é o responsável pela prisão dele, diz para ele assim: Paulo, você fala tanto de Cristo, olha o quanto você tem sofrido. Ele vai dizer, mais ou menos, é o que eu me lembro, dizer: ainda não sofri tudo que eu mereço sofrer. Eu mereço muito mais. Muito mais. Esse Paulo é um personagem notável. Um livro que eu aconselho vocês comprarem e ler é de N.T. Wright, O Apóstolo Paulo. É grossinho, mas vale a pena a leitura. Paulo sabia quem ele era antes de Cristo, o que Cristo fez na vida dele, qual o seu papel no reino de Deus, o que ele deveria fazer no reino de Deus. Mas Paulo também tinha uma compreensão extraordinária sobre o Evangelho. Meus irmãos, logo no primeiro século da era cristã, surgiu um outro evangelho, o evangelho gnóstico. João teve que lutar, Paulo lutou contra o gnosticismo. Tinha um outro tipo de evangelho surgindo. Logo depois surgiu o outro evangelho, né? Logo depois do evangelho gnóstico, surgiu o evangelho dos que eram a favor da circuncisão, de judeus convertidos ao cristianismo e que diziam para os gentios: para você ser o salvo e ser cristão, antes você tem que se tornar judeu, você tem que ser circuncidado. Logo depois surgiu o evangelho lá daquele camarada que foi para a região da Frígia, que não me lembro aqui o nome dele, e que disse que o Espírito Santo havia regimentado, que era um avivamento. Sempre nasceram outros tipos de evangelho. Paulo diz na carta aos Gálatas: cuidado, vocês estão passando rápido demais para um outro evangelho, que não é evangelho. Só existe um evangelho, que é o de Deus. Foi preconizado nas Escrituras pelos profetas. A essência dele é Cristo, não é evangelho sem Cristo. Você tira Cristo do evangelho, não é boa nova, é engano, é caminho de perdição. E hoje, o que é que nós vivemos? Nós vivemos o evangelho da prosperidade. Nós vivemos o evangelho eivado de fetichismo, né? O evangelho da idolatria, porque muitos pensam que idolatria é só ter um ídolo em casa e prestar culto a ele, mas há ídolos do coração. Eu tenho visto na IPB muita gente idolatrando a intelectualidade, meus irmãos. E eu posso falar porque eu sou ministro presbiteriano e estou há 31 anos no ministério. E tenho, sim, autoridade para falar no Espírito Santo. Tem muita gente querendo tirar títulos e pendurar nas paredes. Mas quando Cristo vier, ele não virá buscar os nossos títulos, virá buscar-nos. Ele irá nos galardoar de acordo com os feitos que fizemos aqui sobre o poder do Santo Espírito de Deus. Há ídolos no coração humano. Nós precisamos nos ver livres deles o mais rápido possível. Esses dias alguém disse assim: poxa, Mauro, não convidaram você para falar na live da IPB? Não convidaram você para cantar na live da IPB? Eu disse assim: eu fiquei triste porque não fui convidado, mas está tudo bem, sigamos em frente.
Aí eu pensei, eu falo lá na live do JV, eu canto lá no JV, tá muito bom. Eu cantei hoje para a live da minha igreja, eu canto para algumas pessoas que ligam aqui. Meus irmãos, isso tudo é tolice, vaidade das vaidades. Isso é tudo vaidade, meus irmãos. Nós criamos ídolos no nosso coração, no nosso coração. Então, meus irmãos, muito cuidado. O evangelho é algo para nós vivermos com intensidade, com profundidade, conhecendo. Meus irmãos, hoje nós precisamos do evangelho da Bíblia Sagrada. O evangelho que fala para guardarmos o primeiro dia da semana. O evangelho que fala que homossexualidade, que Paulo vai falar logo em seguida, nos próximos versículos aí, capítulo 1, versículo 18 a 32, que eu expus hoje para a minha igreja, que homossexualidade é pecado, é perversão. É esse evangelho que não faz concessões. Que ele é radical por sua natureza, por sua essência. Porque a morte de Cristo foi radical, ele não veio aqui para dar um jeitinho, não, ele veio para morrer por pecadores eleitos. Estou empolgado, né, gente? Estou bastante empolgado, estou parecendo um pastor pentecostal, hein? Mas é isso, meus irmãos, nada empolga mais que o evangelho. Né? Paulo tinha um conceito refinado do evangelho. Que conceito temos nós do evangelho? Né? O evangelho pragmatista. Hoje eu tenho visto aí gente, Mauro, às vezes eu vou cantar ou pregar em alguma igreja, é muito comum, sabe o que pergunta fazendo para mim, Jaziel? Maurão, quantos membros tem sua igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas vinculam, né, o tamanho da igreja com o sucesso ministerial. Né? Eu costumo dizer, meu irmão, eu tenho muita gente, bastante gente, mais do que eu mereço, mais do que eu posso dar conta. E se em minha igreja aqui, meus irmãos, até os presbíteros hoje na reunião estavam falando, pastor, não vai dar certo esse negócio de dizer que só pode vir 80 pessoas, porque vai lotar. Minha igreja, para a graça de Deus, mas, meus irmãos, eu não negocio o evangelho do púlpito, não. Quem vier à Igreja Presbiteriana do Brasil, de Mogi das Cruzes, ouvirá com amor a verdade, sendo pregada, sem negócio. Nós não fazemos aqui show para atrair as pessoas, não. A única pessoa que deve atrair para o culto é a pessoa amável do Redentor Cristo Jesus. Qual é o teu conceito sobre o evangelho? Agora eu quero finalizar. E eu vou apertar você sem abraçar. Qual é o teu conceito sobre a igreja? E sabe por que eu pergunto isso? Porque eu estou escrevendo uma tese sobre desigrejados. Só existe um livro sobre desigrejados no Brasil, que é uma tese escrita por um pastor congregacional. Eu ganhei esse livro do Alderi de Souza Matos, historiador da IPB. Não tem mais nada. No meu blog eu tenho alguns artigos sobre desigrejados. Quando eu converso com desigrejados, sabe o que eles dizem? Eles metem o pau na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo escreveu para uma igreja que ele não conhecia. E ele chama esses irmãos da igreja de Roma de meus amados irmãos. E ele enaltece a fé que esses irmãos tinham. Se você for na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade é a segunda, você vai ver lá que Paulo se refere à igreja de Corinto com palavras elogiosas. Agora, se você for se aprofundar para conhecer a igreja de Corinto, você vai ver que era uma igreja ultra problemática, meus irmãos, muito problemática. Mas ele se refere à igreja de Corinto como irmãos, amados, enaltece algumas virtudes. Ele tinha um conceito da igreja, meus irmãos, elevadíssimo da igreja de Cristo. Não só da igreja de Roma, mas da igreja de Corinto, que ele fundou e que ele conhecia muito bem. Meus irmãos, chegou às minhas mãos ontem, eu não vou dizer quem é o pastor e nem a denominação, mas referindo-se à igreja, ao aniversário da Igreja Assembleia de Deus, esse camarada escreveu o seguinte, veja só, é um pastor de renome, de uma denominação importante, já foi professor de teologia sistemática na Palavra da Vida. Ele escreveu o seguinte, 109 anos, fraudes, heresias, desvios, escândalos, regrinhas tolas, ignorância doutrinária, sermões vazios, brigas políticas, perseguição aos crentes sérios, divisões, cultos baderneiros, línguas falsas, profecias inventadas, curas mentirosas, ataques à ortodoxia, infiltração desonesta em igrejas sérias, pastores despreparados, superstições. Não há muito o que comemorar. Meus amados irmãos, às vezes eu fico pensando, se esse camarada vivesse nos dias do apóstolo Paulo e visitasse a igreja de Corinto. Mas Paulo escreve, pode pegar lá, eu vou economizar tempo, pega lá a saudação de Paulo, a primeira carta, que na verdade é a segunda, né?
carta que ele escreve aos Coríntios, como ele se refere docemente à igreja de Corinto. Eu quero perguntar, que conceito você tem da igreja? Porque o que eu vejo de gente abandonando a igreja, meus irmãos, com desculpas esfarrapadas, né? Cada um quer uma igreja à la carte, né? A música dessa igreja não é bom, o pastor aqui é muito velho, eu quero uma liderança mais jovem, né? E são inúmeras as reclamações. Mas quando Paulo escreve a igreja de Roma, que ele nem conhecia, quando ele escreve a igreja de Corinto, que ele conhecia muito bem, ele se refere a essas igrejas como igrejas de irmãos queridos e amados. Quantos têm deixado o convívio de uma igreja local? E alguns até sussurram, repetindo, como papagaios de pirata, aquilo que o diabo inventou. Não é preciso ir à igreja para ser crente. Né? Eu sempre digo, mas a maior prova de que a pessoa realmente nasceu de novo, que teve o seu momento na estrada de Damasco, que foi encontrado por Jesus como miserável, achando que era grande coisa. Essa pessoa, sem dúvida nenhuma, ama a igreja. Ele fica na igreja, apesar daquilo que eu disse ontem, né? Se não me engano, dizem alguns que a igreja é como o exército, é o único exército que deixa seus feridos para trás, e, em certo sentido, é verdade, mas a igreja ainda é a noiva do Cordeiro. Ela ainda é a noiva de Cristo. E por sua noiva, Cristo morreu. Quem sou eu, quem é você, para desferir ataques como esse desse pastor aqui falando da Assembleia de Deus? Isso é de uma sandice, de uma meninice, de uma falta de amor, que só prova que ele está cheio de intelectualidade, mas vazio de amor e de espiritualidade. Que conceito tem você de igreja local? Né? Não deixe de frequentar a sua igreja, não, com todos os defeitos. Estava falando com a Miroca. Miroca, posso dizer, cadê você, Miroca? Você está por aí, né? Miroca, eu estava falando com ela sobre a igreja dela, e eu achei lindo o que ela falou. Falou, Mauro, eu tenho anos naquela, tem uma história com aquela. Então eu nem falei nada, fica por lá mesmo. Fica por lá, fica servindo a Deus, né, Miroca? Não é? A gente faz a obra do Senhor. Eu conheci Antônio Putinelli, que foi um dos tradutores da PES. Eu perguntava para ele, mas você traduz obras de puritanos e frequenta a igreja Assembleia de Deus? Ele falou, eu amo a minha igreja, eu nasci lá, eu conheci Jesus lá. Meus irmãos, quantos desigrejados hoje. Paulo manda um recado para essa gente. Olhe como eu amei a igreja de Roma que nem conhecia. Olha como eu amava Corinto. E eu me sacrificava por eles. Meus amados irmãos, Paulo, sem dúvida nenhuma, é notável sob vários aspectos. Sua vida nos inspira, nos desafia. Que nós amemos a Cristo como ele também amou o Mestre. Que nós, como a Dile tem dito, né? Que nós sigamos a Cristo e possamos, ainda que nunca ousemos falar, possamos ser modelos para os fiéis. Que eles vejam em nós as marcas de Cristo, como certamente foram vistas no apóstolo Paulo. Que nós amemos o Evangelho, preguemos e vivamos o Evangelho da Bíblia. No Evangelho tão maquiado, tão cheio de adereços de hoje em dia, em muitas igrejas, inclusive presbiterianas. Posso falar do meu arraial. E que nós amemos a igreja local. Frequentemos, nos envolvamos com o ministério. Esses dias eu publiquei aí, mandei um áudio, né? Que tipo de crente é você? Carrinho de mão, só anda empurrado? Luz de neão, vive acendendo e apagando na sua fé cristã? Ou você é como a rocha de Gibraltar, suportando os rigores do tempo, as ondas do mar? Quem é você? Quem é você? O que é o evangelho para você? O que é a igreja para você? Que Deus nos ajude, nos incomode, para nós não nos acomodarmos. Nos fustigue com a vara como um pai faz com seu filho. Meu pai fez isso comigo muitas vezes. Eu sinto saudades da sua disciplina, porque na disciplina do Vincenzo eu vi ato de amor e preocupação. Deus faça assim conosco, para corrigir o nosso rumo. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos, Pai. Faz em nossos corações o que fizeste no coração de Paulo, Senhor. Humilha-nos, quebra-nos. Ele mesmo disse, se alguém que pode confiar na carne, eu muito mais. Mas ele considerava tudo aquilo, toda a sua história antes de Cristo, como
refúgio, sem valor nenhum, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o Filho amado de Deus. Faz assim na minha vida, na vida dos meus irmãos que me ouvem nessa noite aqui, Senhor. Molda-nos na pessoa de Cristo Jesus, Pai amado. Nós oramos, faz com que possamos, ó Deus, voltar ao evangelho da Bíblia, ao único e verdadeiro evangelho, que tem como essência a pessoa de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, aquele que morreu e ressuscitou. Faz com que amemos a tua igreja, a igreja universal, a igreja local, e nos envolvamos com ela, oferecendo a nossa vida como um ato de culto, de liturgia que anda, pensa, fala, Senhor. Abençoa-nos. Nós oramos nesse sentido, no nome de Cristo Jesus. Amém. Posso cantar a música? Pode. O dia estava alegre, normal ou não?